No fim de semana, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que vai posicionar armas nucleares táticas na Bielorrússia, um aliado estreito de Moscou que vem desempenhando um papel dúbio na invasão à Ucrânia. Embora o regime de Alexander Lukashenko não tenha envolvimento direto na guerra, seu território é usado pela Rússia para operações de todos os tipos. Ele disse que a decisão é uma resposta ao aumento de ajuda militar dada pelos países do Ocidente a Kiev. O ministro das Relações Exteriores ucraniano pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No anúncio, Putin destacou ainda que o posicionamento dos mísseis seria uma resposta ao envio pelo Reino Unido de munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. Contudo, analistas e governos ocidentais viram o anúncio com certo ceticismo. Afinal, a chamada carta nuclear vem sendo apresentada de forma recorrente nos últimos anos pelo Kremlin. Ele disse que vai dar cada vez mais atenção à tríade nuclear, uma referência aos mísseis nucleares russos baseados em terra, mar e ar. Prometeu manter a produção de sistemas hipersônicos e que ainda este ano vai pôr em operação os mísseis Sarmat, capazes de carregar várias ogivas ao mesmo tempo. No fronte, o uso de um outro tipo de arma se tornou uma marca da guerra, os drones. Por um lado, a Rússia vem intensificando os bombardeios com as aeronaves fornecidas pelo Irã. Por outro, a Ucrânia tem usado essa tecnologia para atingir alvos dentro do território russo. A defesa aérea russa afirmou que o drone percorreu 500 quilômetros, mas os destroços dele atingiram as vítimas, que eram militares russos. Já é a segunda acusação deste tipo da Rússia contra a Ucrânia nessa mesma base aérea de Angels, que fica na região de Saratov, a mais de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Os novos rumos na guerra da Ucrânia são o tema do Ao Ponto nesta terça-feira. Neste episódio, o convidado é Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, coronel da reserva e mestre em ciências militares. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 28 de março começa agora. Vem com a gente. Paulo, filho, antes de mais nada, muito obrigado por participar aqui do Ao Ponto. No último fim de semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um anúncio sobre o eventual posicionamento de armas nucleares táticas na Bielorrússia, que é um país vizinho e aliado. Mas a gente também viu um ceticismo por parte de europeus e americanos. Afinal, depois de meses de citações ao extenso arsenal nuclear russo, dá pra gente levar Putin a sério agora? Esse assunto é importante, Felipe, a gente vê duas coisas, né? Primeiro, o papel da Bielorrússia. Como você disse, um país vizinho da Ucrânia, vizinho por norte. É importante a gente se lembrar que foi pela Bielorrússia que os russos iniciaram a guerra, iniciaram a invasão lá em 24 de fevereiro do ano passado, rumo a Kiev, né? O acesso mais curto para a conquista de Kiev que os russos tinham naquele momento era utilizando o território da Bielorrússia, que é um país muito alinhado, né? O presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, é muito alinhado ao Putin. Então, essa é a primeira coisa a gente destacar, né? Que nós estamos falando de um país que apoia os russos com armamento, apoia os russos com munição, cedeu o seu território para que ocorresse a invasão a partir dele. Então, um país completamente alinhado à Rússia. O outro aspecto que nós temos que levar em consideração aí, em relação à sua pergunta, é o papel do armamento nuclear, né? O armamento nuclear na Guerra Fria, ele foi utilizado, né, como uma arma para não ser usada. Parece uma contradição em termos, né? Mas você ameaça o uso da arma nuclear para que o adversário não faça aquilo que você não quer que ele faça. Então, por exemplo, nessa guerra, tanto os russos tomam um extremo cuidado de não deixarem que nenhuma ação aconteça num país da OTAN, por exemplo, uma granada caia acidentalmente, um míssil no território polonês, por exemplo, para evitar uma escalada, né, em relação à OTAN, quanto os países aliados da OTAN também têm evitado até o momento, entregar, por exemplo, mísseis de longo alcance para a Ucrânia, justamente para evitar que material da OTAN possa atingir o território russo, né, para que evite uma escalada. Por quê? Porque ambos os lados sabem que do outro lado existe uma potência nuclear e essa é a base da dissuasão, né? Evitar um confronto nuclear
com a mútua destruição assegurada. Bom, o que nós estamos assistindo nessa guerra da Ucrânia? Pela primeira vez na história, um país detentor de armas nucleares está travando uma guerra com um país que não tem armas nucleares e ameaça usar, né? Esse é o ineditismo, né? A ameaça de utilização. Então, praticamente todos os dias, o ex-presidente Medvedev faz ameaças do uso da arma nuclear e para tentar, isso faz parte de uma narrativa russa, né? Tentar evitar que as populações europeias, por exemplo, apoiem a guerra, né? Que ele quer causar o temor de uma guerra nuclear, ele quer evitar o apoio, ele quer deixar sempre uma pulga atrás da orelha dos decisores da OTAN, se um passo a mais pode ou não provocar uma guerra nuclear. E esse posicionamento dos mísseis táticos, né, do armamento nuclear tático, mísseis com capacidade de levar ogivas nucleares no território da Bielorrússia, é mais uma jogada desse teatro, né, dessa encenação que eu digo no sentido de formar uma história, de conformar uma história, de mostrar para a OTAN, apontar para a OTAN que eles poderiam sim utilizar o armamento nuclear. Então acho que esse é o contexto, né, dessa decisão do presidente Putin de colocar mísseis com ogivas nucleares táticas no território da Bielorrússia. Agora, professor, até que ponto esse reposicionamento alteraria a correlação de forças entre Rússia e OTAN na Europa? Afinal, já há mísseis nucleares russos no enclave de Kaliningrado, que fica entre Lituânia e Polônia, né? Não muda, justamente por isso, né? O alcance do armamento que está em Kaliningrado, já está em Kaliningrado, ele já é suficiente para atingir as principais capitais europeias. Então, não há nenhum ganho tático no posicionamento desse armamento na Bielorrússia, porque, como você disse, já está com esse armamento em Kaliningrado. Então, é mais no campo da retórica, no campo dessa construção, dessa narrativa, né, dessa ameaça da utilização do armamento nuclear. Tem um outro ponto também, que é você mencionou que pela primeira vez há essa ameaça de uso de um país nuclear contra um país que não tem armas nucleares. Até que ponto esse uso recorrente dessa carta nuclear, não só pelo Putin, mas também você mencionou pelo ex-presidente Dmitry Medvedev, é uma demonstração de desespero? Ou é só uma forma de criar essa narrativa? Essa história de usar arma nuclear, ela é interessante, porque, veja bem, um país nuclear, uma potência nuclear pode perder uma guerra? Pode, isso já aconteceu na história. Os americanos são uma potência nuclear, já eram uma potência nuclear e perderam a guerra do Vietnã. Os próprios soviéticos, na época da União Soviética, perderam a guerra do Afeganistão, tiveram que se retirar do Afeganistão. Mas por que eles perderam? Porque eles nunca consideraram, nunca cogitaram usar a arma nuclear, nem os Estados Unidos no Vietnã, nem a União Soviética no Afeganistão. Então esse é o ineditismo que eu falei, né? É uma potência nuclear ameaçar a utilização da arma nuclear. Eu não diria que é um desespero, não. Eu acho que se trata dessa guerra informacional, né? Dessa campanha informacional, da guerra da comunicação estratégica, no sentido de reforçar, melhor dizendo, essas linhas vermelhas, né? Olha, vocês não podem passar desse ponto, senão eu vou usar o armamento nuclear. No discurso, que durou mais de 1h30, Putin falou que o país precisa estar preparado para retomar os testes nucleares caso os americanos façam o mesmo. Ele culpou os países do Ocidente de terem participação direta nos ataques da Ucrânia que destruíram bases aéreas russas. A Rússia tem o direito de ser forte, bradou Putin, que foi aplaudido de pé. A guerra, ela não acontece só no campo militar, né? Ela acontece no campo da propaganda, ela acontece no campo da economia, como nós estamos vendo com os embargos, ela acontece no campo por exemplo, da guerra cibernética, em vários outros campos. E essa ameaça do uso da arma nuclear está aí nesse campo da informação, no campo da comunicação estratégica. Um dos argumentos apresentados pela Rússia para esse reposicionamento das armas nucleares no país vizinho foi um anúncio de que o Reino Unido forneceria munições com urânio empobrecido para a Ucrânia.
O que é esse tipo de munição e por que ela gera tanta controvérsia? Essa munição de urânio empobrecido é uma munição que a gente chama de munição flecha. É uma munição como se fosse um dardo, uma flecha mesmo. Ela é utilizada contra blindagens, então contra tanques, contra carros de combate inimigos ou contra navios mesmo, blindados, contra qualquer blindagem. Como é que é o funcionamento dela? Ela é lançada numa velocidade altíssima e é um dardo, é uma flecha feita de um material muito duro. E aí nós vamos chegar no urânio empobrecido. Mas quando essa flecha bate na blindagem do carro, essa energia cinética enorme, por causa da velocidade, é transformada instantaneamente em energia mecânica. E aí perfura a blindagem, elevando a temperatura daquele blindado, daquele carro de combate que foi atingido, a temperaturas altíssimas. Isso provoca um incêndio da munição, a explosão da munição que está naquele carro, a explosão do tanque de combustível que está naquele carro, eliminando instantaneamente a tripulação do carro, né? Por isso, a eficiência dessa munição, ela se dá justamente pela dureza do material que esse dardo é feito. O urânio empobrecido, que é o urânio, um urânio que você diminui a sua radioatividade, né? Diminui os isótopos, para que ele seja tenha menos radiação, né, menos radioatividade, ele é um material muito, muito duro, né, então ele se presta para esse tipo de munição. Outro material que é usado nesse tipo de munição flecha, é o tungstênio. O Brasil, por exemplo, tem nos seus carros de combate a munição flecha feita de tungstênio. Nós não temos a munição flecha de urânio empobrecido. Muito bem. Qual é a polêmica desse material, desse urânio empobrecido? Trata-se de um material que, embora a sua radioatividade tenha sido bastante diminuída, ele continua radioativo. Ele também é um material que, quando ele perfura a blindagem, né, aquilo ali se forma uma poeira de urânio empobrecido, né, fragmentos, que se entram na corrente sanguínea, podem causar muitas doenças, inclusive há denúncias, né, de câncer, provocar câncer, nos locais onde ela foi utilizada. Onde é que ela foi utilizada? Ela foi utilizada nas duas guerras do Iraque, né, na primeira guerra do Golfo e depois na guerra do Iraque. Ela foi utilizada na Síria, ela foi utilizada também na ex-Iugoslávia, e há estudos inconclusivos, né, de que ela tenha causado doenças, né, que fragmentos dessas munições que ficaram depois no terreno e foram encontrados pela população depois da guerra, podem ter aumentado os índices de câncer nessas regiões, né? Então, é uma munição que não é proibida, né? Não há nenhuma proibição do uso dela. Ela não é uma arma nuclear, né? Não tem nenhuma relação com armamento nuclear, não tem outra lógica, né? Como eu disse, não tem nenhuma explosão, é um dardo de energia cinética, né? É um dardo que perfura mecanicamente a blindagem, mas ela tem sim essa questão de causar doenças. Então, as pesquisas são inconclusivas e muitos países não utilizam justamente por isso. A maioria dos países não utilizam por causa disso, né? Mas a Rússia também tem em seus estoques muita munição desse tipo. Eu presumo, né, que como a Ucrânia, isso é uma dedução minha, isso não é um dado, né? Como a Ucrânia está precisando desesperadamente de munição, né? E essa munição é uma munição polêmica, talvez, né? O Reino Unido e os outros países da OTAN que têm essa munição estejam utilizando essa oportunidade para se livrar dessa munição, né? Nós não podemos descartar isso não. Autoridades ucranianas vêm relatando um aumento no número de ataques com esse tipo de armamento contra a infraestrutura do país, principalmente usinas de energia, e afirmam que são do modelo Shahed 136, que é de fabricação iraniana. Inclusive, no pronunciamento, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que só ontem, só nesta sexta-feira, as forças do país derrubaram 8 drones iranianos. Uma característica dessa guerra é o uso de drones, né? Pelos dois lados, os russos usando drones iranianos e os ucranianos, que tanto dependeram dos turcos, agora usando
essas aeronaves para realizar ataques dentro de território russo. Até que ponto os drones fizeram a diferença nessa guerra? Eles fizeram uma enorme diferença. Os drones chegaram no conflito, chegaram no campo de batalha do século XXI para ficar, né? São armas que oferecem uma série de possibilidades, né? Você pode usar os drones para vigilância e para inteligência, então com câmeras, né, com radares, em altíssima altitude ou então a baixa altitude, com muita flexibilidade para descobrir a posição do inimigo, descobrir os movimentos de tropa, vigiar setores. Então ele tem essa possibilidade, e além das possibilidades dos drones armados realizarem ataques, como nós temos visto, né? Além disso, eles podem ser usados também como os chamados drones kamikazes, que em inglês são chamadas loitering munitions, poderia ser munições vagantes numa tradução livre, né? Podem ser utilizados em amplas profundidades, como nós temos visto os ucranianos adaptando drones para atingirem posições russas em profundidade. Então, são armas que surgem no campo de batalha. Aliás, eles não surgem agora, né? Eles surgiram na guerra entre a Armênia e Azerbaijão, em 2020, com muita força lá na região de Nagorno-Karabakh, e agora se destacam também. Então, os drones, eles podem ser usados também improvisadamente, né? Então, drones muito baratos que você compra na internet, que você adapta para que eles levem granadas, como nós temos visto, inclusive drones até de papelão estão sendo utilizados. Então, são armas que têm um custo-benefício muito vantajoso para as duas partes. Então, nós vamos ouvir falar cada vez mais da utilização dos drones nos campos de batalha. E até curioso, porque, se eu não me engano, as primeiras menções aqui modernas aos drones também, a gente ouviu na guerra do Afeganistão, né, com aqueles drones de milhões de dólares dos Estados Unidos, né, então, acho que não tem como a gente não usar a palavra popularizar, né, inclusive em próximos conflitos que, infelizmente, nós sabemos que acontecerão, né. Então, aqueles drones da época do Afeganistão eram armas, eram praticamente aviões, né, eram drones muito tecnológicos que os Estados Unidos controlavam lá do território americano, né, os drones lá no Afeganistão. O que aconteceu foi exatamente o que você falou, foi a popularização, né? Foi a utilização. Eu tinha um comandante que falava a seguinte frase, Felipe, o cara falava o seguinte: mais importante do que o uso de armas inteligentes é o uso inteligente de armas burras. Então, quando você pega um drone desse de algumas centenas de dólares que você compra pela internet e adapta para o uso, é praticamente isso, né? É o uso inteligente ou o novo uso, né, no campo de batalha de uma arma que não era nem arma, né? De uma coisa que foi feita com outro fim. Então é exatamente isso que você falou, é a popularização dos drones. O Instituto para o Estudo da Guerra publicou no domingo um texto apontando que Putin ainda acredita no sucesso da operação militar e que nem mesmo as dificuldades no terreno o fizeram mudar de ideia. A gente está prestes a ver o início das ofensivas de primavera. Já dá para traçar algum cenário possível ou cenários possíveis, ainda mais com os ucranianos com essas novas armas e tanques? Nós tivemos notícia hoje, inclusive, né, que 18 carros de combate Leopard 2 foram entregues, 18 carros de combate alemães foram entregues para a Ucrânia, 3 carros de combate portugueses, né, de Portugal também foram entregues, já tinham sido entregues poloneses. Então os carros de combate estão chegando realmente à Ucrânia. É muito difícil fazer uma previsão do que vai acontecer nos próximos meses, né? A única certeza que nós temos é que, infelizmente, continuará sendo uma guerra de muito desgaste, de muito atrito, com alto nível de baixas militares, né? Uma guerra de alta intensidade, como o continente europeu não via desde o século XX, desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente Putin não vai voltar atrás dos seus objetivos de conquistar pelo menos as 4 províncias que ele já anexou formalmente à Rússia, né? Embora essa anexação não tenha sido reconhecida por praticamente nenhum país do mundo, as províncias de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. E, por outro lado, os ucranianos não vão abrir mão
de expulsar os russos do que eles consideram ser seu território, e é seu território reconhecido por toda a comunidade internacional, inclusive pela Rússia. Então, para fazer isso, para expulsar os russos, só há uma alternativa para os ucranianos, é fazer uma operação ofensiva, fazer um ataque e consiga empurrar as tropas russas de volta para o território russo. Ou seja, não há outra alternativa do ponto de vista militar para a Ucrânia que não seja fazer o ataque para alcançar esse objetivo. E para os russos, eles ainda não conquistaram nenhuma dessas 4 províncias, né? Eles teriam que fazer mais um ataque, mais uma ofensiva para conquistar, ou no mínimo garantir as posições atuais, né? Então, agora, qual será o resultado disso aí, do campo de batalha? É impossível prever, é muito difícil, nós não temos condição nenhuma de fazer essa previsão. E o que é mais preocupante, fazendo um link com o que a gente estava conversando mais cedo, né, da ameaça nuclear, digamos que os ucranianos consigam, né, empurrar os russos de volta ao seu próprio território, que eles tenham êxito na ofensiva. Qual vai ser a reação do presidente Putin? Será que ele pode aceitar uma derrota, né? Será que ele vai utilizar uma arma nuclear tática no território ucraniano? São questões em aberto e, infelizmente, possibilidades muito ruins, né? Possibilidades trágicas no sentido em que envolvem, infelizmente, a perda aí de centenas de milhares de vidas. Até porque a gente viu que uma derrota da Rússia não é acho que não é um desfecho que o Putin aceita de qualquer jeito, né? Acho que talvez até por isso ele esteja dando certos sinais de que ele pretende negociar a paz nos seus moldes, especialmente mantendo alguns de seus ganhos. Existe a proposta chinesa, existe o desejo de outros países participarem dessas eventuais negociações. A Ucrânia e o Ocidente, por enquanto, estão com as portas fechadas. Você acredita que hoje, nesse momento, tem alguma janela para diplomacia ou o momento é só do fronte? Sempre tem espaço para negociação, né? O presidente Xi Jinping fez aquela oferta de paz, de proposta de paz de 12 pontos, né? Mas o problema é que aquela proposta ela é uma contradição nos próprios termos dos 12 pontos, né? Porque no primeiro ponto ele fala que a soberania dos estados tem que ser mantida. Ora, se a soberania tem que ser mantida, o território ucraniano tem que ser liberado pelas tropas russas, né? Em outros pontos ele indica que a causa da guerra, né, seria uma sensação de ameaça que a Rússia estaria sofrendo da OTAN, ou seja, tem uma mensagem contraditória naquela proposta de paz. Por quê? Porque não há, os termos são incompatíveis, são irreconciliáveis, né? A Ucrânia exige que os russos saiam do seu território e a Rússia não abre mão de pelo menos as 4 províncias. Quer dizer, não tem como partir para um acordo se são termos irreconciliáveis. Por isso que, infelizmente, nesse momento, eu não vejo condições para a paz, né? Quando é que pode acontecer a paz, né? Ela pode acontecer, por exemplo, se as 2 ofensivas que você se referiu, dos russos e dos ucranianos, não surtirem efeito e eles chegarem a uma exaustão, né? Isso pode acontecer. A guerra do Irã e do Iraque terminou por exaustão, depois de, se não me engano, 9 anos. Os 2 lados se exauriram, não tinham mais condição de combater. E aí se firmou uma paz, né? Então, isso é uma possibilidade. Se as 2 ofensivas não tiverem êxito, será que a Ucrânia teria forças, fôlego para fazer uma nova ofensiva depois? Será que os europeus teriam disposição para continuar apoiando com dinheiro, com armamento, com munição indefinidamente? Uma hora esse apoio vai acabar, né? Então, infelizmente, nós não temos nenhuma perspectiva de paz nesse momento, não. O presidente do Tribunal Penal Internacional disse que os juízes levaram em conta a credibilidade das informações apresentadas pelo procurador-chefe. O Kremlin respondeu que as decisões de Haia não têm significado, já que a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI. Пролог історії
O procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, considerou a ordem de prisão histórica e disse que já compartilhou com o tribunal mais de 1.000 páginas de provas. Professor, na semana passada, o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra Putin, relacionada à denúncia de que menores ucranianos teriam sido levados para a Rússia de maneira forçada. Apesar das chances do Putin ser efetivamente levado para a Haia serem pequenas hoje, até que ponto isso pode influenciar ou prejudicar futuras negociações de paz? Eu não vejo que ela vá afetar em conversas sobre paz, mas eu vejo que ela causa muitos constrangimentos ao presidente Putin, né? Embora eu concorde com você, muito dificilmente praticamente impossível, né, que essa ação do Tribunal Penal Internacional vá redundar em uma prisão do presidente Putin, qualquer coisa parecida com isso, ela pode causar muito constrangimento. Vou te dar um exemplo. Vai ter uma reunião dos BRICS, né, no segundo semestre desse ano, lá na África do Sul. Né? A África do Sul é um país signatário do Tribunal Penal Internacional, assim como o Brasil também é. Será que o presidente Putin vai comparecer a essa reunião na África do Sul? A África do Sul é uma democracia. Mesmo que o presidente assuma algum tipo de compromisso, dizendo que não vai prender, o que impede, né, de um jornalista, numa entrevista coletiva, confrontar o presidente da África do Sul, perguntando por que o Putin não está sendo preso, ou que um juiz qualquer lá da África do Sul determine a prisão, né? Então, assim, são uma série de constrangimentos. A Alemanha, né, o próprio ministro da Justiça da Alemanha já declarou que se o presidente Putin for à Alemanha, ele será preso. Então, gera, assim, uma série de entraves, né, para os deslocamentos do presidente Putin, e são muito ruins, né, para um líder, da importância que o presidente Putin tem no sistema internacional, né, da importância que a Rússia tem como país no sistema internacional. Ao criar esses constrangimentos, isso certamente irrita o presidente Putin, né, isso irrita a população russa, né, que afinal de contas o seu presidente está sendo, de certa forma, humilhado, né, na comunidade internacional. Talvez desse ponto de vista, né, subjetivo, atrapalhe nas negociações de paz, mas de forma objetiva eu não acredito que tenha algum peso, não. Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Ao Ponto, e as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, professor. Um abraço. Eu que agradeço a você, a Carolina, e a todos que estão nos ouvindo aqui. Foi um grande prazer, como sempre, participar. Estou à disposição. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.